Voltamos com o programa Opinião. Menelau Júnior, professor, e Augusto César, também professor, são os meus convidados de hoje. Dá até para a gente fazer uma aula aqui hoje, hein? As redes sociais tomaram conta deste século. Crianças estão presas aos joguinhos do tablet, adolescentes e jovens não desgrudam dos seus smartphones. Em reuniões de família, não há comunicação entre os presentes. Aliás, pode até haver, mas na maioria das vezes via o WhatsApp. Confira agora um vídeo bem engraçado. No entanto, mostra uma triste realidade na qual estamos enquadrados. Qual o motivo das pessoas hoje não ouvirem mais ninguém? Fala por quê. Minha filha, o povo hoje não ouve mais mãe, não ouve mais pai, irmão não conversa um com o outro. Você pergunta, ele não faz que não escuta, é só assim, ó, no WhatsApp, só assim no WhatsApp, só não sei o que no WhatsApp, com o dedo. Você pergunta com um pouco, no WhatsApp. A pergunta, fulano, você fez isso, você fez aquilo. Peraí, então quer dizer que tá todo mundo viciado no quê, vó? Todo mundo viciado no WhatsApp, todo mundo viciado no WhatsApp. Cuidado, pelo menos você não está passando mais esse risco, né? Não corre o risco de ficar viciado no WhatsApp. Não corro esse risco. Estou vacinado. Olha, é tão sério o problema do século, dos estudantes, dos adolescentes do século, que se chamava tanto Zap Zap, que se criou, tem hoje uma empresa brasileira que criou a concorrente do WhatsApp, chamado Zap Zap. Existe já essa empresa. E o que ela passou aí nada mais é do que aquilo que a gente estava comentando no bloco anterior. As redes sociais tomaram conta, a gente não tem mais tempo e ainda corre o risco ainda de cometer erros gravíssimos. Já imaginou, Augusto, você como professor de português está escrevendo e de repente o seu corretor mudar a palavra? Como é que seu aluno do outro lado receber essa sua mensagem? Esse é um problema sério, né? Os corretores, eles não, eu lembro-me de uma palestra do saudoso professor Ariano Suassuna, em que ele falou que escreveu o nome dele no Word, né, no computador, e o Word não reconhecia esse nome, e ele fez uma sugestão, sugeriu um outro nome, e aí o outro nome não tinha nada a ver com Ariano, não é? Então, esses corretores, de certa forma, eles às vezes para ajudar, mas tendem a atrapalhar. No caso da senhora, do vídeo, muito interessante, porque ela falou o WhatsApp, e os nossos alunos falam Zap Zap, mas é uma questão bem interessante, a questão do estrangeirismo, né? As palavras, principalmente nessas questões dessas redes sociais, tecnologia em si, as palavras elas são formadas, a formação dessas palavras dá-se através do estrangeirismo, ou seja, nós recebemos essas palavras que já estão prontas, que vêm principalmente da língua inglesa, e aí a nossa população, alguns têm dificuldade para falar essa palavra. E aí, de pronto, o que é que eles fazem? Eles já encontram um fonema mais fácil. E aí o WhatsApp, nasce o Zap Zap, entre outras coisas, né? Então dá-se muito pela questão do estrangeirismo. Então, como nós não temos muito contato com a língua estrangeira, ou quando temos, de uma certa forma, é um pouco sofrida esse contato, esse contato é um pouco sofrido, acabamos, de uma certa forma, criando outras palavras, outros nomes, outros nicknames, vamos dizer assim, para essas redes sociais. Eu também sou professor, Menelau, e a gente sabe da dificuldade que a gente tem dentro dos alunos. Os alunos acham que nós somos as pessoas altamente perfeitas, que não se comete nenhuma falha. E ainda tem aqueles que estão olhando para a gente, sempre esperando para derrubar do cavalo, né? Já passou por isso? Sempre esperando o deslize, não é? Eu acho que talvez os professores de língua portuguesa estejam mais expostos a isso, porque me parece que há uma concepção generalizada que o professor de língua portuguesa tem de saber escrever todas as palavras, tem de saber a pronúncia de todas elas, e essa é uma exigência que a mim me incomoda muito, porque você fica sujeito a uma pressão social ou a um julgamento por causa, muitas vezes, de um detalhe. O professor falava bem aqui da questão dos corretores. Eu lembro que, por exemplo, é muito comum no corretor do celular ele trocar o I pelo E, o está pelo esta.
Então, isso é um erro comum e é um erro primário para quem não domina a língua. Aí imagina você que é professor, manda uma mensagem para um aluno, para um grupo, para quem participa do WhatsApp, e aí o corretor faz esse tipo de trabalho e realmente é uma situação delicada, não é? Eu acrescentaria ainda aqui, o professor Augusto, quando falou da questão dos estrangeirismos, né, mestre? A gente tem hoje um processo de criação muito inteligente por parte dos alunos. Por exemplo, eles têm um verbinho aí que denomina a ação de procurar saber da vida do outro na internet, que é o verbo stalkear. Inventaram isso, pegaram o inglês to stalk, não é? E se escreve com A o stalk, e aí eles criaram stalkear. Não é? A própria imprensa andou falando de impeachment, não é? Transformando em verbo o substantivo impeachment. Então isso é um processo que existe na língua e que, curiosamente, quando é esse processo de criação de verbos, um detalhe é que é sempre verbo regular terminado em AR. A língua não permite criação de verbos terminados em ER ou IR. É sempre em AR e sempre verbo regular. Não é o verbo impeachment, eu impeachimo, tu impeachimas, ele impeachima e por aí vai. Acaba verbalizando as coisas. Eu não recordo qual o país, mas tem um país que adotou a língua inglesa como segunda língua, se não me engano foi a Índia, e todo mundo começou a falar inglês e falar o hindu. Mas só que os jovens estão agora misturando metade em inglês e metade em hindu, e isso tem dado uma confusão. Eu vi uma matéria um dia desse, até no YouTube, a pessoa falando aqui é uma confusão, ninguém sabe se a pessoa está falando inglês ou se está falando hindu, e não consegue. E principalmente esse pessoal mais velho, que tem dificuldade em certas coisas mais modernas. Eu lembro quando chegou o controle remoto na TV, que hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, que eu, quando era criança, tinha que me levantar para girar o seletor de canais, para aumentar o volume, e que hoje todo mundo faz isso sentado. E eu lembro quando chegou isso aí, minha mãe e meu pai pegaram o controle, botaram do lado e disseram, isso é coisa de louco, eu nunca vou mexer nisso. Antes de minha mãe morrer, ela estava lá já no Kizap, que já não largava nada. Mas veja só, uma professora fez sexo com um estudante menor em sala de aula, mas ela se deu muito mal. Uma professora norte-americana de 26 anos, que dava aula de geografia em uma escola na Louisiana, nos Estados Unidos, foi presa acusada de manter relações sexuais com sua aluna de 16 anos em sala de aula. A adolescente afirmou que tinha um relacionamento com a educadora desde 2014 e que as duas faziam sexo após as aulas e também no apartamento da professora. A escola em questão já é alvo de investigações devido a outros casos de relações ilegais entre professores e alunos, como o caso de duas mulheres que levaram um garoto de 17 anos para uma de suas residências após um jogo de futebol americano. E, na ocasião, fizeram o Menage à Trois, uma transa a 3. Veja como isso vai mudando de país para país, mas os problemas são muito parecidos, são sempre os mesmos. E o que leva aqui, a pergunta que mais vai marcar aqui é a ligação entre professores e alunos, né? Como deve acontecer, como é que ela deve ser pautada, como é que deve ser a ética nesses casos. A gente vai falar sobre isso e também tratar de outros assuntos, mas não vai ser agora, porque senão a gente vai estourar o tempo da gente. Depois dos comerciais, a gente vai poder falar sobre isso e vamos ver também os estudantes que estão se preparando aí para o Enem. Vamos tirar também algumas de suas dicas, dar os chamados bizus. Fiquem ligados, a gente volta daqui a pouco.